de mais um Sudoku do Retrun, né? Agora o Retrun 7, Multiple Choice. Vamos lá. Experimento 7, preto, 17 de julho de 74. Eu expressei minhas preocupações que a gente estaria introduzindo muitos teleportes rapidamente, né? Mas o Elliot me assegurou que a tecnologia foi testada rigorosamente por muitos meses. Ele gosta de usar analogia que não é tanto, né, não tem muita diferença entre enviar um fax e isso, né? Mas não sei o quão convencido eu tô. Dessa vez já é de novo um sudoku de dificuldade 3. E aqui, né, o desenho da Finks de alguns portais, né? Então vamos abrir aqui o sudoku. Vamos para as regras. Regras normais do sudoku se aplicam, uma 9 em cada linha, em cada coluna, em cada caixa 3x3. A Finks, né, ela vai andar ortogonalmente, ela não pode atravessar a parede, não pode andar na diagonal se tiver a bolinha, né? E ela só vai poder andar na diagonal se tiver espaço para isso, né? Sem nenhuma interrupção. Teletransportes, né? Entrar em um teletransporte vai fazer com que ela vá para outro teletransporte da mesma cor, né? Cor e letra, né? Que eles usam também a letra, né? Caso seja alguém Nossa, esqueci o nome da palavra. Pessoa que não consegue discernir direito as cores. Eu esqueci de verdade a palavra que usa. Nossa, mais pra frente eu vou lembrar. Se ela entra em um, porque ela entra no D, ela vai sair no D. E eles vão ter o mesmo número, né? Então, o dígito que tiver aqui, digamos que seja um 6, aqui também vai ser um 6. Né? Assim por diante. E portais, né? Que não são correspondentes, por exemplo, o C com o D, sempre vão ter dígitos diferentes. Então, se o D for o 6, o A, por exemplo, não vai poder ser 6, pode ser, por exemplo, 3, e assim por diante. Portas unidirecionais. As setas roxas são portas unidirecionais, né? E a gente só vai poder passar na direção que a porta indica. Então, por exemplo, isso aqui. A gente não pode, por exemplo, fazer esse caminho aqui, ó. Descer aqui, porque é contra a porta, né? E a seta sempre aponta para o menor número entre os dois, né, que ela tá. E a restrição desse teste deixa eu ver se estou gravando. É que para quaisquer dois dígitos adjacentes ao longo do caminho certo, então esse número com esse número, esse número com esse número, esse com esse, assim por diante, né? Um pode ser dividido pelo outro e dar um resultado inteiro, né? Então, por exemplo, eu posso ter 6 aqui e um 3 aqui, por exemplo, porque 6 dividido por 3 dá 2, que é um número inteiro. Eu não poderia ter, por exemplo, 5 e um 2, porque 5 dividido por 2 vai dar 2,5, ou então 2 dividido por 5 dá 0,4, né? Não são números inteiros. E é isso, né, o teste, as regras desse experimento. Então vamos reiniciar aqui o tempo. Bom, esse aqui não é multiple choice, múltiplas escolhas, né, porque tem muitos portais comparado com o anterior, né, que tinha um portal só. Mas vamos ver se isso vai ser um problema, né? Eu vou usar outra cor do caminho agora, só para não confundir com as paredes, né, do labirinto. Que na verdade tem até umas regiões bem abertas nesse labirinto, né? Vamos ver como vai ser. Bom, aqui o caminho da Finks com certeza vai começar aqui, né? E ó, se ela viesse aqui para a direita, ela não poderia fazer isso aqui porque estaria indo contra a porta unidirecional, né? Essa porta aqui ela é só para a direita e aqui estaria indo para a esquerda. Então, ela vai ter que descer aqui. Agora já entra a primeira escolha, né? Ou ela entra no portal ou ela vem aqui para baixo.
Vamos ver se essa possibilidade aqui é possível, né? Ó, o 1 ele pode estar junto de qualquer número, né? Porque qualquer número dividido por 1 vai dar um número inteiro. O 2 ele pode estar também junto com qualquer número par, porque, por exemplo, 6 dividido por 2 vai dar 3, né? Um número inteiro. O 3 pode estar junto com 6 ou 9. O 4 pode estar com 2 ou com 8. Né? Todos com 1, né? Também. O 5 só pode estar junto do 1. Ou então, né, se for na diagonal, o 5 poder, tipo, 5 e 5, um 5 dividido pelo outro 5 daria 1, né? É uma possibilidade também. O 6 pode estar com o 3 ou 2, 7, assim como o 5, só com 1 ou com ele mesmo na diagonal. O 8 pode estar com o 2 e o 4 também, e o 9 pode estar com o 3. E assim, o 5 e o 1, quer dizer, o 5 e o 7 só podem estar junto do 1. Então olha o que aconteceria, digamos que eu comece aqui com 5. Né? Se eles só podem ter uma combinação, eles teriam que estar na extremidade, né? Então aqui, por exemplo, o 5, a única possibilidade que seria o 1. Agora, onde que eu coloco o 7? Onde eu poderia colocar o 7? Porque se eu colocar aqui, ele está junto com 1, beleza. Está dando 7 dividido por 1 dá 7 o número inteiro. Agora não tem nenhum número que eu possa colocar aqui e dê uma divisão certinha, né? O 7 teria que estar na extremidade, só que aqui precisaria repetir o 1. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode descer aqui. Porque se está descendo aqui, vai ter que usar o 5 e o 7. E eles precisariam de 2 uns, né? Um para cada. Só que a gente só tem um para usar. Então aqui ela vai ter que virar aqui e entrar nesse portal D. Daqui, né, ela desceria. Aqui ela não vai poder subir porque essa é uma porta só para baixo, teria que vir para cá. E aqui ela não poderia subir porque é uma porta só para baixo. Então vai descer aqui pro F. Do F, ela pode vir direto, pode dar a volta por baixo ou a volta por epa, a volta por cima. De qualquer jeito aqui ela vai passar, né? Agora vem a pergunta. Ela pode entrar no E, né, de algumas maneiras diferentes. Então ela pode passar direto. Será que ela pode passar direto? Bom, eu ainda não sei se ela vai passar direto ou não, mas eu sei que aqui vai ser o 5 ou 7, né, que tá sobrando. O outro 5 ou 7, né, que tiver nesse caminho aqui nessa caixa, vai ter que estar em uma das extremidades. Ele poderia estar aqui, 5 ou 7 aqui, ter o 1, ou então aqui. O problema daqui é que precisaria ser 1. E ó, 1 não é maior que 5, então não pode ser isso, né? Então vai ser 5 ou 7 aqui e 1 aqui. Agora, eu acho que o próximo número que tem mais restrição é o 9. O 9 só pode estar junto do 1 e do 3. Ó, aqui não poderia, né? Porque precisaria de 1 e 3 aqui. Aqui não poderia porque precisaria de 1 e 3 aqui, já tem 1 na caixa. Aqui também precisaria de 1 dessas posições, já tem 1 na caixa. E aqui também não poderia, porque a gente até poderia colocar o 3 aqui e aqui. Só que, ó, outro motivo, ó, colocando o 3 aqui, teria um 3 aqui, e ó, 2 3 na mesma coluna. E outra, o 3 não é maior do que o 9. Então realmente a única posição para o 9 é aqui, e aqui viria um 3. O 3 pode estar com 1, com 9 ou com 6, então 6 aqui. O 2 é com 1, 3, quer dizer, o 6 é com 1, 3 ou 2. Vai sobrar 4 e 8 aqui. Aqui esse número é maior do que esse, então aqui é o 8, aqui é o 4. Com 4, o 4 pode ser 1, 2 ou 8 que vai estar junto, né? Não pode ser o 1, porque já tem na linha, não pode ser o 8, porque se tiver um 8 aqui, vai ter um 8 aqui, que é na mesma coluna. Sobra só o 2. Tá. O 2, ele pode estar, né, com 4, com 8, com 2, com 1 ou com 6. Né, já tenho o 4 e 8 na coluna, sobra 1 e 6 aqui.
Tá, eu acho que não posso ter 5 ou 7 nesse segmento aqui, porque eles teriam que estar na extremidade, né? Aqui não, nessa extremidade não pode porque é o 2. Se for aqui o 5 ou 7, aqui seria 1, mas já tem 1 na coluna, né? Então não tem nenhum lugar aqui nesse caminho que a gente possa colocar 5 ou 7. Então vai sobrar aqui o 5 e 7. Bom, aqui em algum lugar vai ter um 2, né? Onde que a gente pode ter um 9 aqui nessa caixa 7? Aqui a gente não pode porque já tem o 9 na coluna. Aqui a gente também não pode porque o 9 não é menor do que outro número. Então sobram essas 3 posições. Aqui não pode porque ele não pode estar junto do 2, né? Aqui poderia... Aqui sendo 1. Só que aqui precisaria ser 3 e já tem o 3 na coluna. Então o 9 não pode estar aqui também. O 9 vai ter que estar aqui. Aqui vai ter que ser o 1, né? Por causa do 3 aqui. Então aqui vai ser 6 e aqui vai ter que ser um 3. Sobra o 4 e o 8. Para colocar aqui. A gente não pode colocar o 8 aqui, porque o 8 não é menor que nem o 5 nem o 7. Então aqui tem que ser o 4, aqui o 8. E aí ele vem num 8 aqui. E eu acho que a gente pode ver se ele pode fazer esse caminho, né? Porque o 8 pode estar com um 2 ou 4. Já tem 1 e 4 na linha, então seria o 2. Aqui seria 1, 2, 4, 6 ou 8. Já tem tudo na linha. Então ele não pode vir aqui direto, ele vai ter que vir aqui para, ela vai ter que vir aqui para trás e dar a volta de algum jeito. Eu acredito que ela não vai poder fazer esse caminho por causa do 5 e o 7, né? Porque ela vai ter que estar em uma extremidade. Aqui não vai poder. Aqui. Não, se tiver 5 ou 7 aqui precisaria de 1 e 1 aqui também. Então a única possibilidade seria pro 5 ou 7 seria aqui. Só que aqui precisaria de 1, né? Porque a única coisa que dá pra ligar com 5 na mesma linha, né? Só que já tem 1 na linha. Então ela não vai poder fazer esse caminho por baixo. Ela vai ter que vir aqui por cima pro 5, 7 ficar aqui embaixo. Bom, aqui o 8 pode ser com 1, 2 ou 4, ou 8, né? Já tem 1, 4 e 8 na linha, então é o 2. Aqui poderia ser o 4 ou o 6, né? Não poderia ser 1 porque 1 não é maior que nada. Ah, eu acho que agora dá pra gente ter a resposta se ela vai poder passar por aqui. Se a gente for olhar de novo, 5 e 7. Não vai poder estar aqui, porque aqui precisaria de 1. Aqui também não vai poder, porque aqui precisaria ser 1. Aqui seria uma possibilidade, né? Porque não vai estar passando pelo caminho. E aqui, se tiver o 5 ou 7 aqui, esses dois precisariam ser 1. Né? Isso seria fazendo o caminho aqui por baixo. Se a gente fizesse o caminho aqui por cima, mais ainda, ó, teria os 5 e 7 no caminho, os dois, né? Então realmente ela não vai poder subir aqui. Ela vai ter que entrar aqui no portal E. Então aqui a gente pode até fazer aquilo de cortar, né? De fechar o caminho. E aí ela vai entrar aqui no portal E. E aí eu acho que nisso que dá o nome, né, desse sudoku, que é de múltipla escolha. Porque entrando aqui no E, a gente pode ir pro A, pro B ou pro C. Inclusive, se a gente for olhar nessa caixa aqui, dá pra colocar o 2 já, né? Porque
Porque ó, tem esses dois aqui, então tira essas duas linhas, esses dois tira essa linha. Não pode repetir número em portais diferentes. Então o portal D já é o portal com 2. O E não vai poder ser 2. Né? Aqui, se tiver um 2 aqui, ó, entra conflito. Ó. Os portais diferentes tem que ter números diferentes. Então só sobra o 2 aqui. Inclusive, se a gente for olhar essa linha, a gente precisa colocar o 5 e 7. A gente não pode colocar nem aqui, porque precisaria que o outro fosse o 1. Então aqui, esses dois vão ser 5 e 7. O que sobrou aqui então? 3 e 9. 2 sobra para essas posições. O 8 não vai poder estar aqui, nem aqui, né? Também não vai poder estar no E, porque já tem o 8 no portal. Acho que é esse que dá pra descobrir por enquanto. Tá, vamos ver se, por exemplo, se ela fosse aqui pelo caminho do A. Aqui o 2, né, precisaria ser um número par aqui, né? O 1 não pode, 1 não é par, mas ele pode ser junto com qualquer um, né? Porque já tem na linha, 2, 4, 6 também, sobraria o 8 aqui. Aqui no amarelo sobraria 1 ou 4, mas eu não posso ter o 1, porque senão aqui seria 1 e aí vai ter na mesma coluna, né? Então teria que ser 4, vira um 4 pra cá. E aqui teria que ser 1 ou 6. E aqui não parece ter problema em ser nenhum dos dois, né? Vamos ver, por exemplo, então... O que eu fiz? Acho que eu botei demais. Acho que era o único caminho que era mais fácil de analisar, né? Porque já tem um número colocado. Se ele viesse aqui pro C, por exemplo... Acho que ele tá bem livre, o que poderia ser, né? Bom, aqui é 3 ou 9. Ela não vai poder vir pra cá porque não combina com 5 nem 7. Inclusive, essas casas aqui ela não vai poder passar de jeito nenhum, né? Porque são 5 e 7, precisaria do 1. Então, obrigatório ela subir aqui, na verdade. E sendo do 3 e 9, não pode ir pro 8. Então, vai ter um 8 aqui. Do 3, poderia ir pro 1, 6 ou 9. Do 9, 1 ou 3. Não responde muito, né? Ó, onde a gente pode colocar o 4? O 4 pode ligar só com 1, 2 ou 8, né? E como já tem o 2 e 8 na linha, ele não poderia estar, por exemplo, aqui.
aqui ele poderia? Aqui, teoricamente poderia, né? Daria pra colocar o 1 aqui. Mas como eu ligaria ele com 3 ou 9? Não dá. Aqui mesmo que se ligar com 3 ou 9. E se for aqui? Se o 4 tiver aqui, né, vai ter um 4 aqui. Teria que ter um 6 aqui. Pra ligar o 4 com 3 ou 9, aqui precisaria ser 1. E o que vai faltar nessa linha então? O 3 e o 9. Daria pra colocar o 3 aqui e o 9 aqui. Só que ó, como tá na mesma caixa, não poderia ser nem o 3 nem o 9 aqui. Então, o 4 não pode estar aqui. É, porque se o 4 está aqui, o único que poderia estar aqui seria o 1. E aí, sobraria 3 e 9 aqui, tiraria essa possibilidade do 3 ou 9 aqui e não daria pra completar a linha 8. Então, realmente, o 4 vai estar aqui. Ele liga com 1. 4, 3, 6 e o 9. Do mesmo jeito, aqui não vai poder ser o 6, porque se aqui tiver um 6, precisa de um 3 e um 9 aqui nessa linha. Eu não teria o que colocar aqui. E essa linha 8 ficaria incompleta. Então aqui é 3 ou 9 também. Aqui embaixo é 5, 6, 7. Inclusive o 7 não vai poder ser aqui. E o 5 não vai poder ser aqui. Com essa relação, né, da maior ou menor. Aí ó, o número que está aqui é 3, 6 ou 9. Ele vai estar aqui também. Não pode ser nem 3 nem 9 porque já tem na linha. Então aqui vai ter que ser o 6. O 6 está ligado com o 3. E o 3 pode estar ligado com o 9. Bom, o 6, né, ele tá podendo fazer esse caminho, né, porque 6 e 2, um dividido por outro, pelo outro, dá 3, né. Se ele vier pra cima, por causa do 1 na coluna, aqui teria que ser um 3, depois aqui um 9, né, aqui o 9 repete, estaria podendo. E se ele vier por aqui, aqui vai ter que ser por causa desses 3 aqui, que teria que ser o 1. E aí o resto do caminho fica livre, né? Então também tá possível. Bom, o que falta nessa coluna também? Falta o 3 e o 6. Aqui o que falta? Falta 1 e 8? Não, 1 e 4. Aliás, vamos ver se ela pode fazer esse caminho aqui. Com 2, aqui teria que ser um 8, por causa da limitação da linha. Aqui precisaria ser o 1 ou 4. E aqui 1 ou 4. Se aqui... Aí por causa da coluna, aqui teria que ser 4. 4 com 2, 3 ou 6 tem que ser com o 2. Depois, digamos que ela venha... Vamos dizer que... Tanto faz, né? Se você olhar por cima ou por baixo, vamos colocar por cima, por exemplo. Aqui parece ser 6. É aqui o 3. Ó, o 6 pode ser com 1, 2 ou 3. O 1 não pode porque já tem na coluna. É o 2 e 3 também, mas tem o 2 e 3 na caixa. Não teria como seguir esse caminho por cima. E se fosse seguir por baixo, daria o mesmo erro, né? Aqui teria que ser o 6. Aqui o 3. Aqui não sobra o que colocar. Então... a Finks não pode vir aqui para a esquerda. Ela ou vai subir para o portal B ou vai para o C.
Inclusive, se a gente for olhar aqui nessa caixa, opa, se a gente for olhar nessa caixa aqui, onde que a gente pode colocar o 1? O 1 não pode estar aqui por causa desse 1, não pode estar aqui por causa desse 1, não pode estar no A, porque se tiver um no A, vai ter um aqui também, que é na mesma coluna desse. Sobra então essas duas posições para o 1. Vamos ver o 3 onde a gente pode colocar. Aqui não pode por causa desses 3. O 3 tá bem aberto ainda. O 4 parece estar bem limitado. Ó, por causa desse 4 não pode estar aqui, por causa desse 4 não pode estar aqui. Não pode ter aqui no portal B, porque senão repetiria aqui na mesma coluna desse 4. Sobra aqui no portal A. Então aqui é um 4. O 6, será que ele está limitado? O 6 está... o 6 está bem limitado, ó. Ele não pode estar aqui por causa desse 6. Ele não pode estar nos portais, porque já tem um portal com 6. Então sobra aqui o 6. Nossa. Tava tentando ver onde colocar um número que eu já tinha colocado na caixa. O 8. O 8 não está muito limitado, não. Tá. O que eu posso ver agora? Ó, vamos testar uns caminhos, né? Se vier por aqui, vai ter que ser 3 e 9. Repete um 9 aqui. Não poderia vir pra cá nem pra cá, porque o 9 pode estar junto com um 3 ou com o próprio 9, né? Mas já tem na coluna. Então teria que vir pra cá, mas depois disso parece bem livre, né? E se vier por aqui? Aqui, por causa da linha, né? Vai ter que ser o 1. E o restante fica bem livre. Poderia ter, por exemplo, 3 e 9. Não, teria que ser 3 e 9 ou 9 e 3. Mas parece poder também. Aqui ó, esses 6 aqui, colocam 5 aqui. Inclusive, o 5 e o 7 vão ficar fora do caminho aqui em cima, né? Porque ó, poderia só se viesse pra cá, né? Porque onde vai ter o 1 vai estar nesse caminho. Aqui poderia ter o 5 ou 7, mas que precisaria do 1 de novo, né? E não pode repetir. Então, os 5 e o 7 vão ficar fora do caminho. O que falta aqui? Precisa do 8. O 8 não foi colocado. E vai ter o 5 ou 7, né? É o que não for utilizado aqui embaixo. Aqui não tem o 1, nem o 9. Precisa do 5 ou 7, né? O que não for usado aqui em cima. Vamos ver
aqui, ó, se for esse caminho por cima, né? Aqui precisaria ser 3 e aqui o 9. 9 aqui. O que falta aqui nessa coluna? Falta o 2, 3, o 4 e o 7, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, O 9 não poderia vir direto aqui, teria que descer. Seria 1 ou 3, mas para ligar com qualquer um desses poderia ser 1. Né? Porque eu não posso ligar com o 3, nem o 2, nem o 4, nem o 7. Teria que ser 1, mas ó, o 1 já tá nessa coluna, né? Um das colunas já tá posicionado aqui em cima, não aqui. Então, ela não pode subir. Só conferir, né? Aqui poderia ser um 2 ou 3, já tem 1 e 2 na linha. Teria que ser o 9, o 3. Aqui poderia ser 1, 3, 6 ou 9. 1, 3 e 6 já tem na coluna, então sobra o 9. Pra colocar nessa. Pra completar a coluna, precisaria 2, 4 e 7. Então eu teria que descer. Não posso colocar o 3, porque o 3 não vai ligar. Na verdade, eu posso ter o. Ah, tá. Ó, uma coisa que eu vi, que eu não tinha visto, quer dizer. É que eu poderia descer mais um, né? Ter o 3 aqui. E aqui ter, por exemplo, o 6. Que aí eu poderia ligar com 2. Se for o caso, ó, esses 6 aqui botam 7 aqui. 6. O que falta na coluna? Falta 3, 5 e o 8. O 8 não pode estar aqui em cima, né? Aqui seriam 7. O que falta na coluna? Falta o 1. Falta o 5 e o 8. Eu poderia ir do 6 pro 2, pro 1, pro 2, pro 4, do 4 pro 8. É de fato uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Agora se eu fizer o contrário, né? Se for assim, que seria o 1. O que é que falta aqui nessa linha? Falta 4, 5, 7 e 8. Não quero que fica muito aberto. Bom, os 4 portais que a gente já colocou são números ímpares, né? Quer dizer, são números pares, então o que tiver nos outros portais vão ser algum número ímpar. Vamos ver se tem alguma limitação. Esse aqui não pode ser 1 nem o 5, que já tem da coluna. Sobe o 3, 7 e 9. O verde. O verde não tem nenhuma limitação, não tem nenhuma janelinha ou na coluna, né? Ó, o 3 nessa linha. Ele não pode estar aqui porque os números menores que 3 são 1 e 2, mas já tem 1 e 2 na linha, né? Então teria que colocar aqui. Não posso ter aqui porque já tem na coluna. Então 3 sobra nessas posições. Então não pode ter o 3 aqui. Então o portal laranja vai ser ou 7 ou 9. Pode ser 9, né? Se ele for o caminho. E se for 7 ele não vai ser o caminho, né?
Aliás, não pode ser aqui o 3, porque já tem o 3 na coluna. Eu olhei bem pouco essa caixa aqui. Ó, o maior número que a gente pode colocar aqui... Ó, 9 a gente não pode colocar. O 8, se a gente colocar os dois aqui, precisam ser 9. Se for 7, teria que ser um 8 e um 9. Mas aqui, ó, tem 8 na linha, 9 na coluna. Aqui não pode ser 6, porque já tem na linha. Pode ser o 5, 4, 3 na coluna, 2 e 1 na linha também. Então só sobra o 5 aqui. E aí, ó, onde que a gente coloca o 5 nessa caixa? Aqui não pode ser, por causa desse 5. No portal laranja não pode ser, né? A gente viu que não vai poder. Ele só pode ser 7 ou 9. Sobra essas duas posições. E o 5 e 1 separado aqui, tem que isso vai indicar que esse aqui não pode ser o caminho. Aqui, ó, aqui só pode ser 1, né? Se aqui for o caminho. Aqui, sendo 1, aqui teria que ser 5. Não tem o que eu colocar aqui que satisfaça. Então, o caminho aqui vai ser realmente esse. A gente viu que era com 3 e o 9. Aqui o 9. Sobra o 2, 4 e 7. Aqui teria que descer para um 3. E depois um 6, né, que a gente tinha visto. Não poderia ir pro 1 porque já tem um na coluna. Aqui 7, 6. O que falta aqui? Um 8. E aqui o 7. Bom, aqui o do 6 ele vai para um 2. Aliás, aqui ó, não vai poder ser 1, porque se aqui for 1, aqui teria que ser 1. E 1 não é maior do que nada. Então aqui é 5. 5 é maior do que 4, 3, 2 e 1. Tem 3, 2 e 1 na linha, então sobra 4. Aqui é um 9, né, que é o que faltou na linha. Aqui poderia ser 6, 7, 8 e 9. Mas 8 e 9 já tem na linha. Sobra 6 e 7. O 8 aqui nessa caixa não pode ser aqui por causa desse 8, não pode ser aqui por causa desse 8. Então, 8 aqui. Aqui vai ser 5 ou 7. É por causa da linha, né, para completar a linha. Isso é uma coisa bem interessante, né? Vai terminar no 5 ou 7. Então o anterior vai ter que ser 1 ou o próprio 5 ou 7. Se for na diagonal, né? Por exemplo, aqui poderia ser um 7, aqui um 7 também. E ela fazer esse caminho aqui que é na diagonal. 7 dividido por 7 dá 1. Então aqui poderia ser o 1, né? Preciso 1 aqui também. Ah, aqui ó, já tem um 5 na caixa, né? Então aqui é um 7. Aqui é o 5. Aqui é 7, 7 e o 5. Aqui vai precisar de um 7 na caixa. Aqui vai precisar de um 5, mas já tem o 5 nessa linha, então é o 8 e o 5. Aqui não pode ser 7, porque já tem esse 7, então 6. Aqui vai precisar de um 3 também. O que vai ser essa coluna? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 8. Ah, aqui nessa linha já tem o 5 e 8, então sobra 1 aqui, né? O 8 aqui nessa caixa sobra essas duas posições.
desses 8 aqui. O 9 vai estar em uma dessas duas, inclusive que não pode ser... Ah, aqui ó. Essa posição não pode ser nenhum nem o 9. Então sobre 7. Inclusive tinha dado um palpite que poderia ter alguma coisa do tipo. Ainda é uma possibilidade. Aliás, vai ter que ser isso mesmo. Porque ó, ele não pode descer aqui tendo 1, porque já tem 1 aqui na linha. Então realmente vai ter que ser 7 com 7. E aí 7 não combina com 8, vai ter que descer. Inclusive vai ter que ser isso aqui, né? Aqui sendo 1 e aqui o 9. Com 9 vai ser 1 ou 3. Inclusive, ó, vamos um par aqui, né, na coluna 1 e 3, então aqui tem que ser o 4. Aqui não pode ser 7, porque já tem o 7, né? Então 5. O que sobrou aqui? O 6. Aqui não pode ser 7. Aqui não pode ser 6. Aqui 2 e 4, né? Nessa linha aqui falta 2, 3 e 4, mas já tenho 3 na coluna, então sobra 2 e 4. Par 2 e 4, 2 e 4, aqui não pode ser 2, aqui tem que ser 3. Ah, aqui não pode ser 6, já tenho 6 aqui. Aqui não pode ser 2. Bom, esse aqui não pode ser 2 e o 6 tem que ir ligado no 2, né? Tem que vir pra cá, aqui é o 2, aqui o 4 e aqui o 7. Então aqui um 2. O 2 ele pode vir pro 8, então ele pode ir pro 4, que vem pro 1. E do 1 ele fica livre. Aliás, ó, esse 5 aqui, bota um 8 aqui, um 5 aqui, um 8 aqui, aqui eu não sei. O que é que sobra aqui? Aqui é um 2 ou 3, né, essa coluna. Mas não pode ser o 2, porque já tem o 2 na linha e na caixa, né? Sobra 1 e 3. 1 e 3 e 1 e 3, que não pode ser 1, tem que ser o 2. O que falta a gente colocar aqui? O 4 e o 7. Vou cortar as linhas, então aqui é o 7, aqui é o 4. Bom, agora vamos ver para onde ela vai, né? Se ela viesse aqui pro 8, ela teria que ir pro 4. E do 4 ela não pode nem pro 5 nem pro 7. Então vai ter que subir aqui para esse 4 que vem pro 1. Agora desse 1, ela não pode ir pro 7 nem pro 5, né? Porque depois precisaria ir em outro 1. Vai ter que ir pro 2. Desse 2, ela não pode entrar no portal, né? Tanto pela diferença, né? Não vai dar um número inteiro de divisão. Quanto, mesmo se ela pudesse entrar, ela sairia aqui num lugar sem saída, né? Eu poderia vir aqui pro 8, aqui vem pro 4. Só que pro 4 ela não vai ter saída. Então vai ter que vir pro 8. E desse 8 teria que vir aqui sendo 1. Então, ó. Então agora todos os pares estão fazendo uma divisão certa, né? E uma divisão, né, inteira. E os portais estão com números diferentes. Inclusive esse 7 indo pro 7 aqui é uma coisa que não é muito intuitivo, né? Que a gente pensa, ah, o 7 e o 5 só vai poder ser com 1, né? Mas a gente esquece que um número dividido por ele mesmo vai dar 1, que é um número inteiro, né? Só que para isso acontecer precisa da diagonal. E vamos verificar se tá certo. Ah, tá. Eu não tinha terminado, eu não coloquei esses números aqui, era pra ter aparecido a tela já de finalização. Agora sim, experimento completo com sucesso, elas visitadas 42, portas unidirecionais usadas 2 e teleportadores 4. E agora as anotações, né?
Por mais que inicialmente a Finks estava assustada, né, com o barulho dos teleportadores, ela rapidamente ficou adepta, né, se acostumou a utilizá-los. A frequência cardíaca retornou ao normal é, até o tempo que ela alcançou o Cupcake. O teleporte B ficou sobreaquecido, né, depois do uso e vai precisar de calibrações, né? Vamos ver qual era o B. O B foi esse aqui que era o 9, né, um número bem grande. Deve ser isso então. Então, bom, esse foi o Retron 7 Multiple Choice. Ele ele assusta, né, a quantidade de portais, a quantidade de caminhos diferentes, ainda mais aqui essa região que ela é bem aberta, né, não tem muitas paredes, então a possibilidade de caminho são muito grandes, né? E isso que a gente conseguiu fazer num tempo bem razoável, né, 40 minutos. E espero que tenham gostado.